Os pares de nervos raquidianos, eles todos são semelhantes, todos são mistos, todos se formam a partir de duas raízes, uma raiz anterior motora e uma raiz posterior sensitiva. São 31 pares de nervos que saem dos 31 pares, aliás, dos 31 segmentos da medula. Então, nós vamos ter 8 pares de nervos espinhais cervicais, 12 pares de nervos espinhais torácicos, 5 pares de nervos espinhais ou raquidianos lombares, 5 pares de nervos espinhais ou raquidianos sacrais e um par de nervos raquidianos ou espinhais coxígeos. Eles são denominados então por uma letra e um número correspondente exatamente ao segmento da medula de onde ele sai. Então você vai ter os cervicais C1, C2, C3 até C8, os torácicos de T1 a T12 e assim por diante. Todos eles são mistos, porque todos eles são formados por duas raízes, uma raiz anterior motora, formada por axônios motores, e uma raiz posterior sensitiva, formada por axônios sensitivos. Essa raiz posterior sensitiva, antes de se fundir bilateralmente com a raiz motora, ela forma um pequeno gânglio, uma pequena dilatação chamada de gânglio sensitivo. E aí eles se fundem bilateralmente, formam um nervo e depois de um curto trajeto esse nervo então vai se ramificar. Ele dá inicialmente dois ramos, um ramo anterior ventral e um ramo posterior dorsal, e desses ramos então vão nascer os outros ramos que vão para as várias regiões do corpo até se conectarem com os gânglios periféricos, que também fazem parte do sistema nervoso periférico, e também até terminar nas suas pequenas divisões microscópicas, que são as terminações nervosas, que são as divisões que vão para os tecidos e para as células. Esses nervos, então, eles fazem a conexão da medula com os vários órgãos periféricos do corpo. Bom, existem estruturas também importantes para a proteção e sustentação, principalmente dos órgãos do sistema nervoso central. Entre essas estruturas nós temos as meninges. As meninges são 3 membranas que envolvem concentricamente todos os órgãos do sistema nervoso central, tanto o encéfalo como a medula. Nós temos uma membrana mais externa e mais grossa, mais espessa, que é chamada de dura mater. Uma camada intermediária mais fina, que fica abaixo dela, chamada de aracnoide. A aracnoide recebe esse nome porque tem pequenas projeções como se fossem teias de aranha, por isso recebe essa denominação. E a mais fina delas, a mais delicada, ela fica colada na sua superfície, na superfície do tecido nervoso, chamada então de pia mater. Então você tem a dura mater, a mais externa e mais grossa, a aracnoide, a intermediária, e a mais fina, que fica colada na superfície do tecido nervoso, é chamado de pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater fica um espaço. Esse espaço é chamado de espaço subaracnoide. Esse espaço percorre também todas as estruturas, toda a extensão do tecido nervoso do sistema nervoso central, tanto no encéfalo como na medula. Esse espaço ele é preenchido por um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano, também chamado de líquor. O líquor ele é um líquido que circula constantemente nesse espaço, ele é constantemente renovado, ele tem uma coloração mais ou menos amarelada, transparente, e tem na sua composição a presença de nutrientes, de glicose, de proteínas, possui também células do sistema imunológico, principalmente linfócitos,
e anticorpos. A função do líquor é fazer uma camada de proteção mecânica que envolve todo o sistema nervoso central, como se fosse um colchão amortecedor que absorve os choques que atingem tanto o crânio como a coluna vertebral. E também fazer a proteção biológica, porque a sua composição ela permite que haja um combate do sistema imunológico a micro-organismos estranhos que possam penetrar nessa região. Existem infecções, existem patógenos ou patologias que podem atingir a região do sistema nervoso central, e essas patologias podem ser combatidas através da composição do líquor. O líquor ele é produzido dentro das cavidades do sistema nervoso central. Como a gente viu, o sistema nervoso central, principalmente o encéfalo, ele deriva das vesículas embrionárias que se formam na parte superior do tubo neural. E essas vesículas, elas criam então espaços no seu interior. O conjunto de espaços que compõem principalmente a região encefálica é chamado de sistema ventricular. São 4 ventrículos principais. Dentro dos hemisférios cerebrais, nós temos 2 espaços que são chamados de ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículo. Dentro de encéfalo existe um terceiro ventrículo, um terceiro espaço. E aqui, entre o cerebelo e o tronco encefálico, existe um espaço maior chamado de quarto ventrículo. Esses ventrículos, esses espaços, eles são intercomunicáveis, eles têm pequenos forâmeos, pequenas aberturas que se comunicam entre si. O líquor, ele é produzido por células presentes nesses ventrículos, dentro desses espaços, e aqui ao nível do quarto ventrículo existe uma comunicação para fora, para o espaço subaracnóide, por onde o líquor então extravasa e vai percorrer todo esse espaço. No final da sua circulação, ele é absorvido pelas veias encefálicas e cai então no sistema venoso. Então, ele é assim constantemente renovado. O líquor também ele é um elemento importante para a análise clínica do sistema nervoso central. Através da sua coleta, você pode fazer o estudo das patologias que atingem o sistema nervoso central. A coleta do líquor é feita aqui ao nível do cone, abaixo do cone medular, na coluna vertebral, através de uma aspiração que é feita chamada de punção lombar. A punção lombar é uma agulha de aspiração que é introduzida aqui entre as vértebras lombares, depois que termina o cone medular, e é retirada então uma parte do líquor para ser estudado. Então, você pode identificar a presença de bactérias, de vírus, de protozoários, de fungos que podem atingir a região do sistema nervoso central e causar as infecções chamadas de meningites. Ou então você pode analisar algumas outras patologias, como por exemplo a presença de sangue no líquor é sinal de uma hemorragia ao nível do sistema nervoso central. A presença de células neoplásicas, células cancerígenas, pode ser sinal também de uma afecção desse tipo ao nível das estruturas do sistema nervoso central. Então o líquor também, além da sua importância para a proteção do sistema nervoso central, ele também tem importância na análise clínica das patologias que atingem essa região. Outro elemento de sustentação importante do sistema nervoso central são as artérias que ficam na região da base do encéfalo, que são chamadas de polígono arterial de Willis, ou simplesmente polígono de Willis, ou também é polígono arterial encefálico. A característica dessas artérias é que você tem artérias bilaterais que se comunicam entre si, formando então passagens alternativas de um lado para o outro dos hemisférios cerebrais. Então, quando uma artéria de um lado é obstruída, a do outro lado pode suprir o lado contralateral através dessas comunicações. Esse conjunto de comunicações arteriais que ficam nessa parte
inferior do encéfalo corresponde ao que nós chamamos então de polígono arterial de Willis, que devido à sua conformação dá a possibilidade de você fazer o suprimento sanguíneo de várias regiões do cérebro através de vias arteriais alternativas.